Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Vamos dar início ao trabalho desta tarde com alguns avisos. Inicialmente, levar ao conhecimento daqueles que não sabem da existência de um projeto social da casa, onde nós aceitamos donativo e temos um projeto de distribuição de cesta básica. Aqueles que quiserem e puderem, aceitamos donativo de produtos não perecíveis. Temos também o nosso artesanato, que é uma fonte de receita da casa, produzido pelos artistas na compra. E também o enxoval das gestantes, que também estamos receptivos, aceitando ajuda, doações, para continuarmos a existência desse projeto. O curso de acolhimento está aberto, as inscrições estão abertas, acontece sempre às terças-feiras, a partir das 19 horas, como também temos o acolhimento fraterno, o atendimento fraterno. Feito isso, vamos à leitura de um texto. Escolhemos o livro da Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O subtema nos dons do Cristo. A alma humana, nestes 20 séculos de cristianismo, é uma consciência esclarecida pela razão, em plena batalha pela conquista dos valores iluminativos. O campo de luta permanece situado em nossa vida íntima. Animalidade versus espiritualidade. Milênios de sombras cristalizadas contra a luz nascente. E o homem, pouco a pouco, entre as alternativas de vida e morte, renascimento do corpo e retorno à atividade espiritual, vai plasmando em si mesmo as qualidades sublimes, indispensáveis à ascensão e que no fundo constituem as virtudes do Cristo progressivas de cada um de nós. Daí a razão de a graça divina ocupar a existência humana ou crescer dentro dela, à medida que os dons de Jesus, incipientes, reduzidos, regulares ou enormes, nela se possam expressar. Onde estiveres, seja o que fores, procura aclimatar as qualidades cristãs em ti mesmo, com a vigilante atenção dispensada à cultura das plantas preciosas ao pé do mar. Quanto à terra, todos somos suscetíveis de produzir para o bem ou para o mal. Ofereçamos ao divino cultivador o vaso do coração, recordando-se o solo consciente do nosso espírito, aceitar as sementes do celeste cultor. Cada migalha de nossa boa vontade será convertida em canal milagroso para a exteriorização do bem, com a multiplicação permanente das graças do Senhor ao redor de todos. Observa a tua boa parte e lembra que pode dilatá-la ao infinito. Não intentes destruir milênios de trevas de um momento para outro. Vale-te do esforço de autoaperfeiçoamento cada dia. Persiste em aprender com o Mestre do amor e da renúncia. Não nos esqueçamos de que a graça divina ocupará o nosso espaço individual na medida que nosso crescimento real nos dons do Cristo. Aquietando os nossos pensamentos e elevamos ao alto, busquemos a conexão com a espiritualidade maior. E rogamos aos nossos irmãos de luz, que com certeza já nos assistem, para que possam inspirar a todos nós, inicialmente a nossa irmã palestrante e a nós outros, que estejamos sempre receptivos em nossos corações e mentes abertos para receber com certeza os grandes ensinamentos que nortearão não só a nossa semana, como a nossa vida em diante. Por tudo isso, amado Mestre, em teu nome e com a tua permissão,
Damos por iniciar os trabalhos desta tarde. Boa tarde. Boa tarde. Aproveito para agradecer o convite do Dila para estarmos aqui nessa tarde, fazendo a reflexão, né, sobre este tema, a vida imortal, desse grande ser, Leon Denis. Que a luz do Mestre permaneça sempre com ele. E o dia de hoje é um dia, né, na nossa cultura, propício para falarmos da vida imortal. Como não existe coincidência, né? As equipes aí arquitetaram no primeiro andar, com a equipe aqui do térreo, e aí, né, Dila teve essa inspiração de trazer esse autor, este ser que deixou um legado maravilhoso para nós, né? E esse livro foi o primeiro livro dele, e nós vamos falar do capítulo 10. Né? E nós temos aqui duas edições. A edição verde foi a edição mais antiga, o primeiro livro dele, e a edição mais nova. Então, eu trouxe as duas edições, né, para que possamos, quem tiver interesse, porque é um livro muito bom. Este livro, Depois da Morte, foi a primeira de uma série de obras monumentais escrita por Leon Denis, na sua missão de divulgar e defender o Espiritismo, né, dando continuidade à obra de Kardec. Nesta obra, 1897, Denis amplia a nossa concepção da vida, demonstrando que somos seres imortais. Ele inicia fazendo uma avaliação das crenças e descrenças ao longo dos séculos. Em seguida, faz um estudo dos mais profundos temas, né? Deus, o universo, a vida, a morte, a reencarnação e tantos outros. Então, nós hoje teremos a oportunidade de estarmos, né, fazendo a reflexão sobre este livro. Ele tem 209, 200 e algumas páginas. É um livro, né, bem grossinho, bem grossinho. Só que nós vamos falar aqui, se não está pegando, do capítulo 10. Mas eu trouxe o índice, né, para nós conhecermos a densidade desse livro. Né? Vamos falar cada capítulo, não tem tempo para isso, nós vamos nos ater ao capítulo 10. Né? Mas é um livro que ele tem partes, né? Dedicatória, introdução, primeira parte, crenças e negações, e aí dentro dessa primeira parte vão ter 8 capítulos. Na segunda parte, os grandes problemas, e vamos ter 14 capítulos, né? E o 10º está aí nessa segunda parte. A terceira, O Mundo Invisível, com 28, uma obra muito densa. A quarta, ele fala do além-túmulo, com 41 capítulos, quer dizer, 41 capítulos não, está na sequência, ela vai até o 41, estava me expressando erradamente. E na quinta parte, O Caminho Reto, e aí ele fecha o livro ao todo com 56 capítulos. Então é muito denso, muito profundo. Né? E hoje começa o mês de novembro, né? Então nós estamos começando um tema, e com este autor. Então eu pensei em trazer para vocês, inicialmente, porque no final eu vou trazer mais informações sobre a vida dele.
Mas, inicialmente, quem foi Leon Denis? O que ele fez? Né? Ele nasceu em 1º de janeiro de 1846, na França. Morreu 12 de abril de 1927. Um autodidata, tendo mostrado inclinações literárias e filosóficas aos 18 anos, né? E aos 18 anos, ele entrou em contato com o Livro dos Espíritos, né? No início da fase adulta. Tornou-se adepto da doutrina espírita. Desempenhou importante papel na sua divulgação, enfrentando as críticas do positivismo materialista, do ateísmo e a reação do catolicismo. Não teve medo de enfrentar essas dificuldades sociais da época. Foi ainda membro amante da maçonaria. Em 1900, ele participou do 2º Congresso Espírita Internacional. Ao longo da sua vida, manteve estreita ligação com a Federação Espírita Brasileira, tendo sido aprovado por unanimidade a sua indicação para sócio distinto e presidente honorário da instituição. Então, estabeleceu um elo com o Brasil. A partir de 1910, a sua visão começou a diminuir, mas isso não impediu que prosseguisse no trabalho de defesa da existência e da sobrevivência da alma, como ativista doutrinário. E como começou a perder a visão, ele também aprendeu braille. Foi aclamado presidente do Congresso Espírita Internacional, né, no qual foi formada a Federação Espírita Internacional. Então, ele não foi uma pessoa quieta, né, muito pelo contrário. Denis trabalhava em seu livro O Gênio Celta e o Mundo Invisível, como foi acometido pela pneumonia, e com a ajuda de 2 pessoas, 2 secretárias, concluiu a obra. E aqui estão as obras, né, que eu pude identificar dele, encarnado e desencarnado. E essa de 1927 foi essa que ele conseguiu escrever com a ajuda dessas 2 pessoas que já estavam perdendo a visão. Então, ele nos deixa um grande legado, né? Deixou um grande legado para nós, com vários aspectos dessa doutrina que nos ensina tanta coisa, né? Que estamos aqui cada vez mais sabendo o que não sabemos. Então, a princípio, é o Leon Denis. Mas o tema de hoje, né, o capítulo que nós vamos tratar, a vida imortal, e como é que, mais uma vez, né, eu digo mais uma vez porque estamos aqui sempre refletindo sobre a doutrina, estudamos, e ainda duvidamos que somos imortais. Será que nós já internalizamos efetivamente isso? Né? Porque já sabemos disso. Mas se internalizamos realmente? Ou ainda o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa inquietude, a nossa necessidade das questões materiais. E para aqueles irmãos que estão aqui desencarnados, a saudade de ter deixado os entes queridos, um trabalho inacabado, uma vontade enorme de continuar vivendo no mundo físico. Né? Então, nós falamos para todos nós, encarnados e desencarnados. Mas se ainda existe alguma dúvida sobre isso, eu trago aqui alguns elementos para pensarmos que nós não somos apenas, antes de eu adentrar o capítulo, eu estou fazendo esse preâmbulo, né? Essa introdução,
alguns aspectos para lembrarmos, né, que somos realmente mais do que um corpo material. E eu trago aqui o pensamento. Né? O pensamento vem do ser. Porque esse corpo, né, se o coração parar de bater, nós vamos ficar inerte. Mas a nossa mente não. Né? Vamos continuar pensando, vamos continuar sentindo as nossas dores emocionais, as nossas dores físicas. Né? Então, o pensamento é um atributo característico do ser espiritual. É ele quem distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A verdadeira pureza não está somente nos nossos atos. Ela está também no pensamento. Porquanto, ele que tem puro coração, aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Né? Então, nós sabemos da importância do pensar e do que pensar. Né? De como sentimos, o que desejamos para as pessoas, o que desejamos para as nossas vidas. Né? Nós temos uma força muito grande, uma potência enorme. Então, vamos valorizar mais o que pensamos, porque ele tem uma consequência muito imediata e muito eficaz em nossas vidas e na vida das pessoas. Né? O que é que nós estamos emitindo para as pessoas? Então, o pensamento é um elemento, né? Ora, se eu desencarnei, mas eu morri, né? Vou usar um termo que nós usamos aqui na materialidade. Eu morri, mas como é que eu estou pensando? Como é que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo raiva? Por que eu estou sentindo saudade? Por que eu estou sentindo amor? Porque a alma é imortal. Um outro elemento, né? Trago dois aqui nesse slide, é a reunião mediúnica. É mais um elemento, né, afirmativo para não deixar dúvida de que somos imortais. É a possibilidade que nós temos de entrarmos em comunicação com os entes encarnados. É a possibilidade que nós temos, né? Isso é importante que a gente diga, porque quem não participa de reuniões mediúnicas, né? O que é que acontece, né? O que é que pode acontecer nessa interlocução? Várias situações, né? Um acolhimento do sofrimento psíquico, desde a um membro ser refeito, ser reestruturado, né? Um membro, uma perna, um braço, o que seja. Uma cirurgia espiritual para aliviar dores de situações diversas quando desencarnamos, né? Irmãos que foram acidentados e que são retirados daquele lugar do acidente, trazidos para que recebam tratamento. O que é isso? É com o corpo físico que ficou lá naquele acidente, por exemplo? Não, é com o espírito que estamos recebendo aqui, acolhendo, esclarecendo, fazendo o que é possível, né? Que é um trabalho de equipe, nós encarnados com a equipe desencarnada, a equipe de mentores espirituais que estão ali trabalhando. Muitos irmãos estão esperando o juízo final, outros estão, eu não sei se eu estou no purgatório, no inferno, no céu, outros se identificam que estão no umbral, são linguagens. Mas o que é isso? É um estado de consciência. Né? Por isso que devemos, ao longo da nossa vida, estarmos buscando sermos pessoas mais éticas, pessoas mais bondosas, pessoas melhores, né? Daquilo que é possível ser. Nunca seremos o que o outro é. Por mais que eu admire o outro, mas eu nunca serei o outro
nunca serei eu, porque nós temos nossa individualidade, mas buscarmos, né, pelo menos pessoas com determinada referência de bondade, de simplicidade, de amorosidade, pessoas que possam transmitir determinados conhecimentos para nós, para que sejamos pessoas melhores, para que possamos estar refletindo sobre a nossa existência, sobre a nossa vida. E essa consciência, né, que precisamos ter. Mas o que é mesmo consciência? Aí eu trago aqui, que não é uma informação que se feche, mas é uma informação sobre consciência. Consciência não é simples conhecer nem explorar, né? É algo mais complexo. Pois dependemos justamente dela para fazer isso. Existe uma recursividade em saber, que se sabe, em sentir, que se sente, enfim, em ser consciente de que se é consciente, é saber o que é certo e o que é errado. É o sentimento, o conhecimento que permite ao ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos ou a totalidade de um mundo interior. Então, tomar consciência de que temos consciência. E ao fazermos isso, né, podemos aflorar valores. Que valores, né, eu possuo, ou que valores eu tenho que possuir para ser um ser melhor. Né? Então, falar de consciência é algo muito abrangente, seria um tema que é mais profundo do que isso que eu trago, né? Porque o objeto do encontro de hoje não é falar de consciência, mas ao mesmo tempo trazer a consciência, que ao termos consciência, que pensamos, que sentimos, é o ser imortal que faz isso. Porque este corpo aqui, um dia vai se findar, mas somos eternos. Então, eu trago aqui mais uma possibilidade, né? Mais um aspecto para tomarmos consciência da imortalidade da alma, numa perspectiva mais científica, talvez, né? Na nossa linguagem materialista, porque a doutrina espírita é também ciência, cujo objeto é o espírito. Né? Mas eu trago esse aspecto da experiência de quase morte, que tem muitos médicos, tem equipes da área de saúde estudando esse aspecto, né? Que são pessoas que estão na UTI, que se deslocam em coma e que voltam e descrevem o que aconteceu, não sei o quê. Então, eles vão, essa equipe, eu estou aqui resumindo, né? Vão investigar, encontram veracidade na informação. E aí pergunta, quem foi lá? Foi o corpo que estava inerte? Foi o espírito que se deslocou. Todos os dias nós fazemos isso. Ao dormir, nos deslocamos. Né? O espírito, ele se afasta. E aí temos que ter o cuidado da oração, né? Para ficarmos num estado de vibração, né, mais elevado, porque nós vamos nos deslocar. E aqui nessa experiência de EQM, né, o que é EQM? É um estudo, é um estado alterado de consciência, que no Ocidente inclui uma experiência emocional de conteúdo estereotipado. Algumas características da experiência são transculturais e sugerem um mecanismo cerebral similar, ou seja, o acesso a uma realidade transcendente. Características individuais da experiência indicam mais persuasivamente para a transcendência que para um simples mecanismo cerebral limitado. Além disso, não há até agora nenhuma explicação reducionista que possa dar
conta satisfatoriamente de algumas dessas características. O encontro com parentes falecidos, a aparente capacidade visual para cegos, né, durante a EQM. Então, não é o órgão físico que está enxergando. Né? A aparente aquisições de dons psíquicos e espirituais após a EQM, relato de cura ocorrida. Então, é uma infinidade, né, que são pesquisas científicas, e aí eu coloco a fonte, né, que, mais uma vez, demonstra que a ciência materialista está a caminho de compreender e de entender essas situações, que para nós espíritas é super tranquilo de compreender isso, mas para médicos, né, e outros profissionais da área de saúde que estão na vertente da materialidade, não. Então, feito esse preâmbulo, né, tem mais um aqui, do ser integral. Nós temos dois tipos de fisiologia, que é apenas didático, né? Separamos didaticamente. A fisiologia biomédica e a bioenergética. Nós falamos de perispírito, de corpo sutil, de chácara, de não sei o que. É a fisiologia bioenergética, né? E temos a médica, a biomédica. Então, quando nós, quem consegue, né? Um médico que consegue transitar pelas duas fisiologias, ele tem uma possibilidade maior de entender o processo do que é adoecer. Né? O médico homeopata, por exemplo, ele é um biomédico, que ele se formou em medicina, mas ele fez uma especialização em homeopatia e vai compreender perfeitamente a medicina tradicional chinesa. Entende perfeitamente essas duas fisiologias. Quem lida com práticas integrativas complementares entende perfeitamente as duas fisiologias. Né? Mas para o nosso tema aqui, da existência da imortalidade, né? Entender e aceitar que temos dois tipos de fisiologia é importante. Por quê? Porque nos vemos, podemos nos reconhecer como um ser integral. Então, assim, eu podia trazer tantas outras possibilidades de estar aqui recíproco, né, que somos um ser imortal. Então, eu escolhi essas possibilidades para trazer aqui. Bom, diante disso, o que é que diz o capítulo 10? Que vai falar da vida imortal. A imortalidade da alma é um dos conceitos básicos do Espiritismo, norteando assim todo o conjunto de ideias desta doutrina, posto que o espírito, o indivíduo desencarnado, é a continuação da alma, o indivíduo encarnado, após a morte. Ou seja, o que é a morte? A morte vai ser o fenômeno biológico da falência definitiva do corpo físico, do corpo orgânico, né, desse corpo físico, com a manutenção da mesma identidade do próprio indivíduo. Se nós tivermos dificuldade de aceitar que somos um espírito num corpo, vamos ter dificuldade de entender a manutenção da individualidade, dessa identidade. Porque quando nós desencarnamos, nós não mudamos a forma de pensar e sentir. Se somos cri-cri, vamos continuar cri-cri. Se somos legaisinhos, vamos continuar... Nós não nos despersonalizamos, porque simplesmente, né, passamos de um plano para outro. É isso que está aqui dizendo. Este fundamento, naturalmente, implica na condição de quê? De independência do ser, a pessoa em sua essência. Em relação ao corpo físico, contrapondo-se diretamente à tese materialista de que a vida nada mais seria do que uma manifestação das potências fisioquímicas, ou seja, só seria a fisiologia na perspectiva biomédica.
quando não é, né? E que o falecimento do corpo resultaria também no fim de tudo que representa a existência daquele ser. O conceito espírita de alma imortal fundamenta-se nas evidências concretas das manifestações dos espíritos e no testemunho destes, né? O atributo da imortalidade também pode ser aplicado a Deus, que exclusivamente, além de imortal, é eterno, no sentido clássico atemporal. Então, nós falamos aqui das reuniões mediúnicas, né? Então, como poderíamos falar com pessoas que já estão desencarnadas, mortas? Só através do espírito, da sua existência, da alma. Do contrário, não, né? Então, não só na perspectiva teórica, mas eu trouxe elementos aqui há pouco, né, que provam isso. E Leon continua nos dizendo o quê? Que o estudo do universo conduz ao estudo da alma, a investigação do princípio que nos anima e dirige nossos atos. A inteligência não pode provir da matéria, porque a matéria ela é finita, ela vai acabar. Nós temos prazo de validade aqui, né? Então, a inteligência não pode provir da matéria. Ela vem do ser, que é o Espírito. Ele nos diz ainda neste capítulo, a fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo renovam-se em um lapso de tempo, que não vai além de alguns meses. Meses aí, entenda, os anos que a gente pode viver. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Então, há uma renovação, fisiologicamente falando, né, para que possamos viver o tempo que nós temos condição de viver por conta do nosso fluido vital, né? Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas uma a uma por outras, provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea. Tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se e numerosas vezes durante a vida reforma-se. Então, nós temos essa possibilidade organicamente de estar nos revitalizando, né? Seja através de remédios, da alimentação, vitaminas, etc. Mas, de qualquer forma, temos aí um tempo. Apesar dessas transformações constantes desse corpo físico, né, através das modificações desse corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo. E com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Aí ele traz, né? Olha que interessante. Com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Como lembramos esse passado aí, não é o nosso passado daqui recente, da infância, da adolescência, né? Ele está se referindo ao passado de vidas pretéritas. Como isso armazenou? Armazenou na mente. Ou seja, o Espírito traz essa informação que está no nosso inconsciente, porque somos eternos. E ele prossegue. Por si mesma, não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide-se ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades,
todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou por outra, a alma. Como nós podemos mudar o nosso padrão intelectual e moral? Ao longo das existências, né, nós vamos aprendendo, nós vamos tendo várias profissões, várias atividades laborais, nós vamos convivendo com famílias, né, encarnando dessa convivência familiar, nós vamos com educação formal. Então nós vamos intelectualmente avançando e moralmente. Esse aqui é o certo, né? Se nós não desviarmos a nossa conduta. Para quê? Né? Por essa tomada de consciência, por esse aprendizado, para irmos evoluindo ao longo das existências. Né? Então, quer dizer, esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu, ou seja, a nossa alma. E ele diz que a alma é o princípio da vida, a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Para evoluir, precisamos de ter um corpo. Precisamos renascer. Mas para existir, é preciso que tenha alma para podermos evoluir. Não dá para ser ou um ou o outro. Temos que ter os dois para existirmos como um ser integral, assim como existem as duas fisiologias. Então, precisamos cultivar, precisamos cuidar deste corpo material, porque precisamos estar aqui, fazendo as coisas que estamos fazendo, aprendendo as coisas que temos que aprender, que podemos nem usar nessa existência, mas já vai ficar armazenado na consciência, para conseguirmos juntarmos um novo corpo, uma nova sociedade, com um novo padrão visual, juntarmos esse conhecimento, juntarmos tudo isso, e aí o ser vem e começa tudo de novo, na perspectiva da evolução. Nada de comum, diz Leon, tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade, não poderiam ser confundidos com o sangue das nossas veias ou com a carne do nosso corpo. Embora haja um imbricamento, haja uma necessidade de corpo e alma, né? Mas uma coisa, outra coisa, e que convivem harmonicamente, necessário para que possamos existir enquanto ser. Parece um pouco complexo, porque somos complexos mesmo, né? Mas, numa linguagem mais simples, né? É você ter o corpo, a nossa característica, que nascemos por conta de todo o contexto aí, né? E precisamos da alma, embora possamos separar as coisas, didaticamente. E quem quiser aprender um pouquinho mais sobre como nós somos concebidos, toda essa arquitetura da concepção, tem lá o livro Missionários da Luz, salvo engano, né? Capítulo de 11 a 13, dessa faixa de capítulo, que descreve toda a arquitetura, como é que existe o planejamento para nós existirmos, para chegar à concepção e sermos um embrião. Aí ele
diz o seguinte: o mesmo sucede com a consciência. Esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem e o mal, essa linguagem íntima que se dirige a todo homem, ao mais humilde ou ao mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. Não se tem visto homens nascidos, ele faz uma pergunta aqui, não se tem visto homens nascidos nas mais precárias condições vencerem todos os obstáculos, a pobreza, as enfermidades, os defeitos, e chegarem à primeira classe por seus esforços energéticos e perseverantes? Como é que isso acontece? E eu vou, quando eu fechar aqui, eu vou trazer, como eu falei para vocês, novas informações sobre o Leon Denis, né? Que é mais uma, vou aspiar aí, né? É mais uma prova da existência que somos imortais. A vida dele, né? Chegar a ser o Leon Denis que ele foi no final da vida. Uma história muito difícil. Não se vê a superioridade da alma sobre o corpo afirmar-se. Nós temos etapas na vida, não é? Desde do embrião até chegarmos, para quem chega, né? Muitos desencarnam antes, mas nessa perspectiva de chegarmos à velhice, não é? E como é que chega? Nós vimos que há renovações das células, precisamos de nutrientes, etc. Toda uma questão aqui orgânica para superarmos as dificuldades físicas, as nossas doenças, né? Tem vacinas, tem medicamentos, tem cirurgias, tem todo um aparato biomédico, né? Que nos dá uma qualidade de vida para chegarmos aonde tivermos que chegar, a idade que tivermos que chegar, né? Mas é que sustenta isso também. O corpo por si só, já vimos que não. É o espírito, né? Quantas pessoas nós vemos assim, fulano está com uma doença grave, já fez não sei quantas cirurgias, mas nem parece. É um estado de harmonia interior, que não é ausência de sofrimento, porque o sofrimento físico está ali, né? Eu tenho uma amiga que está passando por isso. Não sei se tem 50 anos. E que ela já fez não sei quantas cirurgias. E a gente faz uma semana, se encontra de orações online, reúne o grupo, ora para ela, cada um do seu credo, porque são religiões diferentes. E a gente conversa com ela, está sorrindo, brincando, vai dar aula, que não sei o que. Você olha assim, você não entende às vezes como é. Entende, né? O aspecto também aí entende. Mas é o ser que entende a sua condição, né? Na sua essência. É um pensamento sempre positivo que vai superar. Para ter uma filhinha de 10 anos e quer continuar encarnada para continuar cuidando da filha, né? Isso vai dando um ânimo e ela vai passando por etapas, né? Médicas, cirurgias e tratamento, vai para São Paulo, que volta, que não sei o quê. E ela está ali, diz que não souber da história, não diz. Aí a gente para pensar assim, como é que fulana tem esse astral? Por tanto sofrimento que a gente sabe que ela está passando. É um ser, é o espírito, que não se revolta. O ponto importante para ela não se revolta. Ela chora, ela sofre, ela, né, claro, fica preocupada pela condição, mas nunca vimos, olha que anos que a gente convive, nada de revolta da vida. Ela está sempre no positivo, sempre no positivo.
ela é professora de yoga também. Então, isso ajuda muito porque ela tem outro tipo de conhecimento, né? Mas assim, o mesmo conhecimento que ela tem, se o ser, né, não tivesse preparado para passar pelo que ela está passando, provavelmente ela já teria sucumbido, porque o estado emocional ia deixá-la muito arrasada. E ela sustenta esse positivo que ela vai superar, e tem superado até hoje todas as cirurgias, todos os tratamentos dificílimos que ela tem feito. Então é a alma que nos sustenta. E precisamos de sustentação como? A fé, a crença na imortalidade, né? A oração, ela ora muito, ela se conecta muito com o seu divino, com o seu sagrado, no que ela acredita. Isso dá uma sustentação fabulosa para ela. E ele nos traz mais essa informação nesse capítulo. Se mais não houvesse em nós que matéria, não veríamos quando o corpo está mergulhado no sono. O espírito a continuar a viver e agir sem auxílio algum dos nossos sentidos e assim mostrar ter uma atividade incessante é a condição própria da sua natureza. A lucidez magnética, a visão à distância sem o socorro dos olhos, a previsão dos fatos, a penetração do pensamento, são outras tantas provas evidentes da existência da alma. Como enxergar à distância seu recurso dos olhos? Parece um paradoxo, mas vai mais do que o físico, não é? É a alma que enxerga, consegue transcender. Como é que se prevê os fatos? Como é que eu sei o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 2 anos, não sei aonde? Quem? Como me conectou? Então, ele traz mais uma vez evidências da existência que somos imortais. Assim, pois, fraco ou poderoso, ignorante ou esclarecido, somos um espírito. Regimos esse corpo que mais não é sob nossa direção do que um servidor, um simples instrumento. Esse cuidado com o pensamento, com o que sentimos, com o autoconhecimento, reconhecer as nossas emoções, porque nós sentimos raiva, né? Ainda temos medo exacerbado, medo é necessário, mas o medo exacerbado que pode levar a uma síndrome do pânico, né? E tantas outras emoções. Colocamos muita adrenalina, muitos hormônios nocivos, corrosivos ao nosso corpo. Temos que ter cuidado com tudo isso para que possamos ter uma vida mais sadia, longeva e com a qualidade de vida melhor. Estabelecida a existência da alma, o problema da imortalidade impõe-se desde logo. É essa uma questão da maior importância. Por quê? Diz ele. A imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. Se como entidade espiritual nos mantemos e persistimos através do perpétuo renovamento das moléculas e transformações do nosso corpo material, a desassociação e o desaparecimento final também não poderiam atingir-se em nossa existência. É muito profundo, né? Coisa alguma se aniquila no universo, diz ele. Quando a química nos ensina que nenhum átomo se perde,
quando a física nos demonstra que nenhuma força se dissipa, como acreditar que esta unidade prodigiosa, em que se resumem todas as potências intelectuais, que este eu consciente, em que a vida se desprende das cadeias da fatalidade, possa dissolver-se e aniquilar-se? Não tem como dissolver o espírito. Fomos criados, ponto. A caminhada é nossa. As escolhas que fazemos, os pensamentos que sentimos, usando de maneira mais produtiva e mais racional possível o nosso livre-arbítrio. Porque temos que dar conta da materialidade que estamos e dar conta dessa evolução que estamos a caminho. Nós temos dupla responsabilidade num só corpo, num só ser, que esse que temos agora. Fatos de ordem sensível, simultaneamente fisiológicos e psíquicos, tudo concorre, mostrando a persistência do ser consciente depois da morte, para nos provar que, além do túmulo, a alma se encontra qual ela própria se fez por seus atos e trabalhos no curso da existência terrestre. Está aí um cuidado com o nosso livre-arbítrio, com as nossas escolhas. Se tudo cessasse no túmulo, por que essas necessidades, esses sonhos, essas tendências inexplicáveis? Para que tudo isso? Se findássemos com a morte do corpo físico. A persistência que temos em perseguir, apesar das decepções, o ideal que não é deste mundo, uma felicidade que nos foge sempre, é uma indicação firme de que há alguma coisa além da vida presente. A natureza não poderia dar ao ser aspirações e esperanças irrealizadas. As necessidades infinitas da alma reclamam forçosamente uma vida sem limites. Nós somos eternos, né? Nós somos imortais. Essa é a proposta desse capítulo, de nos provar isso. Somos livres e perfectível, por conseguinte responsável. Pode, à vontade, melhorar-se, transformar-se, inclinar-se para o bem. Feliz a alma que em sua marcha é sustentada por um nobre entusiasmo. Amor da verdade e da justiça. Amor à pátria e da humanidade. Sua ascensão será rápida. Sua passagem por este mundo deixará traços profundos, sulcos de onde colherá uma messe bendita, por meio de um fluido vital, que lhe serve de veículo para a transmissão de suas ordens aos órgãos. Que legado podemos deixar nessa existência? Que diferença podemos fazer na vida das pessoas nessa existência? Uma pergunta para a gente. O progresso material e intelectual desafia sempre o progresso moral. Não há dissolução. O ideal é que um acompanhasse o outro. Mas sabemos que não é bem assim. Às vezes, ou muitas vezes, o progresso material não acompanha o progresso moral. O material e o intelectual podem até caminhar juntos, mas o moral nem sempre. É a razão de estarmos aqui no planeta Terra. Não avançamos moralmente o suficiente para estarmos em mundos mais adiantados. Estamos aqui, aprendendo, refletindo, tentando ser pessoas melhores, nos reconhecendo como seres imortais e, a partir daí, tentarmos a lapidação.
E eu trago algumas questões do Livro dos Espíritos, né, para ratificar o que Leon nos trouxe. Na questão 4.9, a alma volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que ela tinha deixado momentaneamente. Ao demonstrar a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reanima a fé no futuro, reergue as coragens abatidas, faz suportar com resignação as dificuldades da vida. Há muitas coisas que vocês não compreendem, está lá no livro, não é dos Espíritos, porque vossa inteligência, ou seja, a nossa, é limitada, mas isso não é uma razão para rejeitá-la. O filho não compreende tudo o que o seu pai sabe, nem o ignorante sabe tudo o que o mestre compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não se acaba. Isto é tudo o que podemos dizer por agora. Então, se nós ainda temos limitações por conta do nosso patamar evolutivo, que a gente não consegue compreender muitas coisas ainda, cabe a nós o quê? Buscarmos a aprimoração, buscarmos o desenvolvimento intelectual, buscarmos o desenvolvimento moral, para que, à medida que formos reencarnando, possamos nos tornar pessoas mais capazes para a compreensão, para compreender coisas que estão aí, mas que a gente não consegue ainda, né, pela nossa limitação espiritual. E eu termino com essa colocação dele, embora eu vá ainda trazer o restante da vida dele. Eu fecho assim: a fé espírita desemboca com efeito no amor, mas postula em primeiro lugar o conhecimento da alma, do destino e de Deus. Não é somente a fé, é um ensinamento, é um critério que desafia a contradição. Ele é um pouco filosófico, né, nas suas colocações, que precisamos aprofundar, de ler o livro com mais tranquilidade, ver outros capítulos, que esse é o 10º, então tem os anteriores, os posteriores a ele. Você viu que são 56 capítulos, se não me engano, neste livro. É um livro muito denso, ele coloca muitas coisas importantes que os outros palestrantes do mês, provavelmente, né, trará sobre ele e sobre os capítulos que serão aqui abordados. E eu vou fechar aqui para abrir, se é que eu acho que eu fechei aqui. Eu queria trazer a vida dele. Deixa eu ver aqui. Tá bem. Uma outra, o que eu falei agora, cadê? Ele nasce aqui. Ele foi filho de um oficial de pedreiro, de bela aparência, e de uma camponesa, e neto pelo lado paterno de um antigo e obscuro soldado de Napoleão Bonaparte. Denis nada tinha em sua bagagem familiar ascendente que arriscasse alguém a dizer que ele se tornaria um escritor talentoso e renomado em toda a França. Em Estrasburgo, para onde sua família se mudara, o poeta do espírito, como tempos depois ficaria conhecido, deu início ao seu aprendizado escolar
na pequena escola do Sr. Hans, os alunos eram tidos como os turbulentos, principalmente em face da secular animosidade entre dois grupos oponentes de alunos, os alemães e os gauleses. As constantes brigas entre eles impediam aqueles garotos de ter uma educação razoável. Naquela ocasião, em Bordeaux, surgiu uma vaga de trabalho na Casa da Moeda, na qual se colocou José Denis, para onde se transferiu com a família. Mesmo com o novo emprego, as dificuldades financeiras perduravam e isso obrigou Leon, mesmo ainda criança, a abandonar os estudos para ajudar o pai no sustento da família, polindo moedas, tarefa essa que esfolava os seus pequenos dedos, os quais se tingiam de sangue ao manusear as lâminas de cobre. Concluída a refundição das moedas em março de 1857, José, o pai, deixou o emprego e foi trabalhar na Companhia das Estradas de Ferro do Sul, na qual primeiramente foi carteiro na estação de Bordeaux, e algum tempo depois foi promovido a chefe da estação de Morcelles, em Landes, uma cidade por lá. Tal promoção, de alguma forma, aliviou um pouco os apertos financeiros daquela família. Uma vida difícil. Ali, entre a solidão do lugar e o barulho das locomotivas, Leon, então, com 11 anos, retomou e se entregou intrepidamente aos estudos. Orientado por um professor que fora discípulo de Rousseau, um filósofo, um grande filósofo. Inteligente e vivaz, os conhecimentos que adquiria na escola eram como clarões a iluminar novos horizontes para aquela mente ávida pelo saber. Olha o ser, não nasceu em berço esplêndido, mas no momento que teve a possibilidade de estudar, foi buscar conhecimento, porque já estava no seu ser e no seu planejamento de vida seu Leon Denis, que estamos falando. Então ele não desviou do seu caminho, ouviu a sua voz interior. Com 11 anos não tinha essa consciência do Leon, que aos 18 anos que foi tomar conhecimento do Livro dos Espíritos e começou a sua jornada. Isso é a prova de que não somos só mais uma, né, da que tantas falamos aqui, que não somos só matéria, mas somos esse ser espiritual. Nós somos luz, nós somos centelhas divinas, nós somos uno com o universo. Era isso para a tarde de hoje. Gratidão pela audiência. Forte abraço. Sou a idade dele. Eu perguntei aqui agora quanto tempo me deu, porque no meu espírito de curioso, eu tenho visto os grandes estudiosos e contribuintes da doutrina espírita morrerem cedo. Allan Kardec, a gente viu o país Humberto de Campos, e agora me chamou a curiosidade, eu lembro de mim. Mas 81 anos. Não é o caso. Que podia ser fruto, na minha interpretação, de tempo antigo, né, que a gente tinha uma vida, a sobrevivência bem menor do que a atual, mas foi um aspecto que me chamou a atenção. Então, nos cabe agradecer, em nome da direção da casa, a brilhante formação da nossa, formada na divisão de base do NEPOM. Então, o NEPOM já tem esse talento aí produzido para casa, dentre vários. Então, dentro dos 50 anos de existência do NEPOM, a gente fica gratificado em ver surgiu na divisão de base aqui da casa.
Do Bahia. Aí complica. Mas você falou em perfeição, nós somos imperfeitos. Então, o nosso agradecimento, a forma que nos mostrou, e eu gosto sempre de fazer uma associação, que não é por acaso, né? É mais uma prova, sempre do livro que é aberto, do capítulo, que aleatoriamente eu abro, e aí a explanação. O que nós vimos, falo muito da imortalidade, né? Que a gente tem uma caminhada que não devemos nos precipitar, nos dar esse alento, de que se não for agora, temos outras oportunidades, já tivemos algumas. Então há sempre uma interlocução, né? Uma interatividade entre, pelo menos quando eu dirijo, eu acredito que todos, abriu o texto e a explanação do palestrante. Então, que Deus continue me iluminando, continue estudando. Isso é bom e vai nos trazer, como nos trouxe, grandes ensinamentos. Dito isso, avisar que o passo será coletivo e terá os avisos dos projetos sociais da casa, que a gente está sempre receptivo a receber doações, seja de gênero alimentício, seja de enxoval para gestantes, bebês, e dos cursos existentes na casa, que curso, a educação, o conhecimento é o caminho inicial, é a base para que a gente possa alçar grandes voos. Dito isso, vamos nos recolher e convidar os passistas para peticionar aqui dentro para cá, para proceder a nossa oração. Ó Mestre amado, o quanto for bom estarmos aqui nesta tarde, nesse ambiente de luz, para ouvirmos grandes revelações. O grande escritor francês Victor Hugo, já dizia que a vida não começa no berço, nem termina no túmulo. Ele já nos mostrava, naquela época, a ideia da imortalidade da alma. Isso é tão quanto importante, básico, para sabermos que somos imortais. Fundamental para o nosso entendimento da vida, crescimento e aperfeiçoamento. Como mostrou a palestrante, como mostrou Leandro Diniz, grande contribuinte, estudioso da doutrina, a imortalidade é um fato. E dentro desse conceito de imortalidade nos traz um conforto de que podemos e estamos, primeiramente, uma partícula divina, mas que devemos cada vez mais procurar desenvolver esse diamante que existe dentro de cada um de nós. E a imortalidade, através da encarnação, nos dá a oportunidade de lapidar esse diamante. Que a imortalidade nos traz também um sentido de resignação, para que possamos entender o nosso sofrimento e o do próximo, principalmente aqueles que estão bem próximos de nós. Que tudo tem uma razão de ser, e a imortalidade volta a ser um grande ensinamento, para que possamos entender as diversas atitudes de cada irmão. Seja uns caminhando ainda para um caminho não tão bom, outros nos trazendo esses grandes ensinamentos. Então, amado Mestre, te agradecemos por todo esse ensinamento e que possamos absorvê-lo no dia a dia e colocarmos em prática, inicialmente cuidando de cada um de nós, do nosso aprimoramento. E quiçá possamos contribuir também com o aprimoramento do nosso irmão, esclarecendo, consolando e, acima de tudo, amando. Por tudo isso, Mestre, te agradecemos em teu nome com a tua bênção. Vamos encerrar os trabalhos desta casa. Ainda te pedimos que possamos levar essa energia para o nosso lar, para o nosso trabalho, e que ela possa continuar durante toda a semana.
Muito obrigado. Em teu nome, com a tua permissão, vamos encerrar esta.